Fala pessoal, tudo bem? Aqui está falando o professor Renato e na aula de hoje nós vamos continuar falando um pouquinho sobre o continente asiático, mais especificamente sobre a sub-região que a gente chama de Extremo Oriente, mas a gente vai se aprofundar um pouquinho a mais e falar única e exclusivamente sobre um país somente nessa aula. Nós vamos tentar falar um pouquinho, né, sobre os principais aspectos relacionados ao país que nos últimos anos tem se tornado, né, um dos centros de discussão, né, em relação a políticas econômicas, em relação a políticas associadas às suas populações, entre outras questões políticas e etc., que é a China, né, que vem se tornando ao longo dos últimos anos uma das principais potências econômicas e por isso, né, polo central de discussão sobre diversos assuntos dentro do campo da geografia. Para a gente poder entender e a gente começar um pouquinho dessa aula, a gente precisa entender o que é o Extremo Oriente, que vai pautar algumas das nossas próximas aulas. Então, esse Extremo Oriente é a região mais extensa e também mais populosa da Ásia. Né? E dentro dela nós temos duas grandes civilizações milenares, né, que têm bastante importância e centralidade dentro da discussão quando a gente fala de Ásia, que é a civilização chinesa, que a gente vai abordar nessa primeira aula, e a civilização japonesa, que a gente vai abordar em outro momento. Né? Ao longo desses séculos, né, o contato entre o Ocidente, Japão e China conseguiu preservar sua independência, por isso que a gente vê que também elas têm muitas diferenças em relação aos demais povos. Né? Enquanto quase todo o resto do continente asiático foi reduzido ao longo de diversos momentos a condições de colônia, momentos de colonização, como foi o caso, por exemplo, do subcontinente indiano, que a gente já disse, regiões do sudeste asiático, que a gente também já trabalhou, áreas, por exemplo, que estão relacionadas à influência da União Soviética, mas Japão e China sempre foram bastante dominantes e bastante independentes em relação aos demais povos. Então a gente pode entender que, embora no decorrer da história, né, essas duas civilizações tenham feito as eventuais concessões a outras superioridades bélicas, a outros países mais importantes, né, como por exemplo os Estados Unidos, esses países se mantiveram sempre estados soberanos, portanto sem muita interferência de outros lugares, né? Em emergir em diversos momentos diferentes, obviamente, o Japão se torna, né, mais importante no cenário internacional primeiro e a China posteriormente como potências econômicas mundiais. Mas hoje em dia ambas, né, estão dentro do processo de discussão, mas a China em maior evidência do que o Japão, né? Sendo que o Japão já foi a segunda maior potência econômica durante um bom tempo e a China tomou esse espaço recentemente. Então, a China, é importante a gente começar a falar de algumas questões importantes. E a primeira questão importante quando a gente fala de China, a gente não pode deixar de falar de população. Né? A China tem aproximadamente 1,3 bilhões de habitantes, né, sendo o país mais populoso do mundo e o terceiro maior em dimensões territoriais. E a sua importância no cenário mundial, que a gente retratou um pouquinho nos slides anteriores, está associado basicamente às altas taxas de crescimento econômico, principalmente a partir do início dos anos 2000 em diante, em que as taxas de crescimento fizeram com que a China começasse a avançar casas em relação ao cenário econômico internacional muito rapidamente e chamasse a atenção, né? Principalmente por algumas questões associadas ao modelo político que adotam e a forma como se dá esse modelo político, né, a forma como se dá esse desenvolvimento econômico. Então, do ponto de vista político, como a gente já vem dizendo, a China também exerce um papel muito importante de potência, principalmente em relação aos dispositivos militares, mas também devido ao seu poder econômico, gradativamente a China tem se tornado um grande e importante centro de decisão. Ou seja, as intenções, a China consegue exercer seu poder, ou seja, seu poder de influência para diversas regiões, principalmente hoje em dia para regiões da Ásia, regiões da África, o que em certos momentos coloca a Europa e os Estados Unidos, né, em estado de alerta. Afinal de contas, eles estão gradativamente perdendo espaço e perdendo hegemonia de poder, né, para essa nação emergente que é a China, que vem crescendo gradativamente. Então, a China também, devido a esse crescimento rápido, também se desenvolveu muito rapidamente em relação aos seus exércitos, criou armas nucleares, né, e se tornou um membro permanente do Conselho de Segurança das Organizações das Nações Unidas, a ONU, né, ou seja, ela vem galgando espaços também no poder de decisão internacional. A China, que era um país, né, no século passado, né, a gente pode dizer assim, secundário no cenário internacional, hoje em dia, né, está rivalizando já com os Estados Unidos em diversas questões. Outra questão importante que a gente precisa entender que coloca a China nesse patamar é a posição geográfica. A gente sabe que a China é um país bastante grande, o terceiro maior país
do mundo em tamanho, né, está ali, compartilha fronteiras com 15 países da Ásia, né, ou seja, tem uma troca comercial, uma troca bastante importante com diversos desses países. Mas a gente precisa entender também que o território chinês é formado de duas áreas completamente distintas. Né? Nós temos uma área que é coberta por montanhas, né? Ou seja, bastante íngremes, né? Ao ponto de tornar inviável certos tipos de agricultura. Ou seja, cada trecho que pode ser utilizado é utilizado de uma forma bastante difícil, dessa forma que nós podemos ver aqui na imagem, né, que a gente chama de terraceamento, e nós temos uma área de planície, ou seja, uma área montanhosa de bastante difícil acesso, né, mas que é utilizada para a agricultura no modelo de terraceamento, né, e uma área de planícies bastante extensas que se situam na região central, né, no nordeste, na região norte e no oeste, né, e na região também mais ao sul, né, que a gente basicamente tem umas planícies onde correm dois grandes rios importantes, que a gente, como vai ver, são rios essenciais para o desenvolvimento chinês. Afinal de contas, eles são a base de toda a agricultura e também a base de diversas cidades, de abastecimento das cidades e também da produção industrial. Então, esse território, como a gente está falando, né, é dividido em duas questões. Né? Nós temos no leste o núcleo da civilização do país, onde tem a maioria esmagadora da população, né, com uma cultura bastante homogênea, né, habitada por uma etnia quase que única que representa 92% da população. E nessa outra região, nessa região que a gente disse, né, também nós temos uma área bastante montanhosa, com muitas riquezas minerais, mas com diversas minorias étnicas, né, associadas a muçulmanos, associadas a povos associados à Mongólia, né, a tribos e grupos budistas como os tibetanos, né, e que no passado essas áreas eram áreas habitadas por povos nômades que viviam circulando de acordo com as dificuldades da região, viviam circulando pela região e eram vassalos ao império, que ficava sempre nessa região onde é mais habitada até hoje, né, nessa região onde estão as grandes cidades, né. E essas nações foram sendo incorporadas a partir do desenvolvimento, né, e da consolidação do Estado chinês, né, e algumas nações são tão diferentes, grupos são tão diferentes, que reivindicam, a gente vai ver isso ainda na aula de hoje, até mesmo a autonomia política, a independência, coisa que a China não vai permitir, e a gente vai discutir também o porquê que a China não permite a independência desses povos que não se veem como povos chineses, afinal de contas não fazem parte dessa dinastia Han, tem questões sociais, questões políticas, questões religiosas e culturais bastante distintas do restante da população chinesa, né, da grande maioria. Então, quando a gente estava falando, as planícies, né, são extremamente importantes, as regiões das planícies, né, porque nelas correm dois rios muito importantes, né, que são conhecidos como o Rio Amarelo e o Rio Azul. Né. É nessas bacias, né, que a gente pode ver a partir do mapa, né, que se estendem a grande quantidade de agricultura, a grande proporção da agricultura que abastece esse 1,3 bilhão de habitantes, né, que são geralmente utilizados com bastante arrozais, ou seja, a risicultura, né, que é a base da alimentação de toda a Ásia, mas também da China, que também são utilizados e são drenados, levados às outras regiões com sistemas de irrigação construídos há milênios, ou seja, há muitos mil anos, ou seja, desde o início da civilização chinesa, esses dois rios, o Rio Amarelo e o Rio Azul, são a base da economia, tanto para a agricultura como também para o desenvolvimento e crescimento e abastecimento das populações. Então é sempre importante a gente falar que a civilização chinesa se estabelece a partir entre os rios e ao redor dos rios Amarelo e Rio Azul. É importante a gente falar que o Rio Amarelo e o Rio Azul estão associados a substâncias, né, minerais que correm nesses rios, que dão uma certa coloração diferenciada. É importante a gente lembrar que esses rios eles têm características no meio ambiente rural e características bastante distintas no ambiente urbano. A gente vai falar um pouquinho disso quando a gente for falar de poluição. Além das questões naturais que a gente já trabalhou anteriormente, né, a gente precisa também ter uma noção geral da história da China como um todo. E é importante a gente compreender essa história, porque vai ser importante para a gente entender também, né, o tamanho e a forma como a China vai se estabelecendo como potência atualmente.
Então a gente já sabe que a civilização chinesa, como a gente disse no início dos slides, né, ela possui origens muito antigas. Os chineses construíram suas primeiras cidades há mais de 4.000 anos atrás e foram inventores de diversos artefatos, como por exemplo bússola, pólvora, né, que foram rapidamente, através da Rota da Seda, né, levados à Europa, né, e difundidos, utilizados até mesmo para o crescimento europeu, como por exemplo para as grandes navegações que não existiriam sem a bússola, por exemplo. Né? Além disso tudo, criaram outros organismos que também foram gradativamente expandidos, como por exemplo a ideia de imprensa, né? Ou seja, de jornais e comunicação das instituições com a população. Então, por quase toda a história, né, essa China, que parecia muito distante da Europa, foi muito mais desenvolvida, rica, organizada, né, do que muitas nações do Ocidente que são muito mais conhecidas e estudadas. Né? Mas somente nos últimos 3 séculos que a Europa conseguiu chegar nesse patamar, né, devido a uma série de outras questões importantes que a gente vai discutir. Então, como a gente fala da trajetória da China, né, da história da China como uma nação unificada sobre um único regime, sobre uma única dinastia, sobre um único império, né, a gente está falando mais ou menos de 200 anos antes da era cristã, né, em que durante toda essa história os chineses consideravam a si mesmo como um povo superior aos demais, que eles chamavam de bárbaros. Ou seja, a unificação da China é uma coisa bastante recente, apesar desses 4.000 anos de história, somente a partir dos 200 anos antes da era cristã, em que eles começam a se unificar como um único país. E basicamente, se a gente falar, né, chegar mais recentemente, né, um pouquinho das questões históricas mais associadas aos séculos mais próximos, né, a gente precisa entender que a partir do século XIX, esse império do meio, como era chamado, né, a China, a região da China, teve de se defrontar, de, né, entrar em embate com a superioridade econômica, tecnológica e militar das potências ocidentais. Então, até o início do século passado, a China era um país bastante isolado, devido à distância física, né, e também da distância cultural, né. Afinal de contas, os entraves linguísticos, os entraves culturais, religiosos, né, impossibilitavam o contato direto entre as nações europeias, né, e as nações do Extremo Oriente. Né. Então, eram bastante distantes, somente com algumas relações comerciais feitas através da histórica Rota da Seda. Então, eles tinham algumas restrições do comércio em relação ao... Eram bastante protecionistas, relações ao comércio. Ou seja, eles tinham um certo receio de se integrar comercialmente e perderem algumas características próprias, né, culturais e assim por diante. Então, esse isolamento acabou levando, né, esse motivo desse isolamento acabou levando a China a 2 guerras extremamente importantes que modificam por completo, né, a história da China, que são as guerras do ópio, que basicamente, né, se dão contra a Inglaterra, que, insatisfeita com algumas restrições comerciais associadas a esse protecionismo, essa tentativa da China proteger os seus produtos, né, da compra, da venda e da interferência das coroas e das nações europeias, né, como por exemplo interferência em relação à produção da seda, da porcelana e do ópio, que deu o nome à guerra, que era uma droga, né, que é conhecida como uma droga hoje em dia, mas que era também utilizada amplamente para a medicina, né, entrou em guerra contra a China, né, e as suas dinastias em busca da abertura comercial, ou seja, a Inglaterra querendo impor que a China se abrisse aos mercados, para que a Inglaterra pudesse vender a China e lucrar com isso e também comprar certos produtos da China. Gradativamente, essas guerras aconteceram em 2 momentos diferentes, né, e acabou gerando a derrota dos chineses para os britânicos. O que aconteceu foi que, a partir dessa derrota, né, a China, humilhada por 2 derrotas seguidas, né, teve que assinar uma série de tratados que foram chamados de tratados desiguais, que basicamente, né, relegavam a China a um patamar de inferioridade, né, e reduziam a China quase a uma colônia inglesa, principalmente em algumas regiões específicas. Então, esse patamar, né, de inferioridade, essa espécie de transformação da China, que era um país unificado, independente, uma espécie de colônia, né, principalmente da Inglaterra, que fez que, por exemplo, Hong Kong, né, fosse dominado por a Inglaterra até recentemente, né, desmontou completamente a estrutura social, política, né, e gerou uma série de conflitos, né, que deram origem a revoluções populares, que colocaram e deram fim às dinastias e deram origem ao regime, ao fim do regime imperial, ou seja, de um imperador, e dando origem a uma república. Só que o problema é que essa república não durou muito tempo, porque esses
essas revoluções, essas brigas internas entre os grupos, né, entre as diversas etnias e diversos grupos, né, fizeram com que houvesse uma desestabilização do sistema econômico, do sistema político e da organização da China. Né? O que aconteceu foi que gerou uma guerra civil, né, entre principalmente povos nacionalistas, né, e grupos de origem comunista. O que aconteceu foi que esses grupos, né, juntaram forças e lutaram, né, em um certo momento contra uma ameaça externa, né, principalmente em relação aos japoneses que tentavam expandir seus domínios durante o período que culminou na Segunda Guerra Mundial, né, entre Japão e Estados Unidos. Mas ao fim da Segunda Guerra Mundial, o Japão destruído e voltando ao conflito interno entre os nacionalistas e os comunistas liderados por uma figura extremamente importante que é mostrada aí na imagem, chamado Mao Tse-tung, tomaram o poder e proclamaram a República Popular da China, enquanto os nacionalistas, né, derrotados, fugiram para a ilha de Taiwan, né, onde instalaram seu governo sob uma proteção militar dos Estados Unidos, que tinha medo exatamente de que a China, uma grande potência, a nação do meio, com grande importância geopolítica, ao se tornar comunista, fizesse força junto com a União Soviética e transformasse toda a Ásia, né, numa região comunista como um todo. Então, os Estados Unidos sempre tinham a ideia de tentar manter grupos aliados, né, ou seja, contra os comunistas dentro da Ásia, a fim de sempre manter a sua força ali, sua presença na região. Então, desde então, existem duas Chinas, né? Um país continental governado pelo Partido Comunista, né? E a República da China, né? Principalmente em Taiwan, né? Num regime capitalista. Então, o que é importante da gente falar dessa transformação, dessa revolução que deu origem à China comunista? A gente precisa entender que os comunistas, quando entraram, né, e dominaram a China no final dos anos 40, né, eles coletivizaram as terras, aboliram a propriedade privada das fábricas, do comércio e dos serviços, criaram uma sociedade mais igualitária. O que acontece é que a desestruturação da forma como acontecia, que vinha acontecendo desde as guerras civis, e que os comunistas não foram capazes também de organizar, gerou uma fome crônica, né? Que ela foi erradicada no primeiro momento, né, por essa reorganização, mas que gradativamente começaram a reaparecer em certos momentos devido exatamente ao crescimento populacional, devido ao crescimento das necessidades para abastecer as indústrias. Então nós tivemos, né, em primeiro momento, nos primeiros anos do regime comunista, né, uma modificação da estrutura, uma reorganização, né, mas que permaneceu ainda, fez com que, devido ao crescimento populacional, devido à incapacidade técnica e tecnológica da China de se inserir no mercado internacional, né, devido ao rígido fechamento, protecionismo associado a essa nação, fez com que ela ficasse à margem da modernização tecnológica sem investimentos que permitissem um grande aumento da produtividade. Ou seja, no primeiro momento a fome é erradicada e no segundo momento a fome volta. Então, em termos políticos, né, gradativamente com essa fome voltando, né, com as discrepâncias, né, associadas ali a esse regime aparecendo gradativamente, a população vai se revoltando, né, e o regime vai se tornando cada vez mais violento, cada vez mais fechado e se transformando cada vez mais numa ditadura extremamente repressiva. E o fato dessa ditadura ser repressiva começa a trazer mais insatisfação e trazer mais olhares, né, a exatamente a política chinesa. Bom, falando então em relação desse processo político que a gente está falando em relação à economia, a gente precisa entender que o que fez a China se transformar numa grande potência econômica atual foram algumas transformações que aconteceram a partir dos anos 70. E essas transformações se dão exatamente a partir de uma transformação política, de uma mudança de abordagem em relação a esse Partido Comunista, da forma como ele vai abordar principalmente a economia chinesa, que antes era extremamente fechada, né, extremamente pautada nos dogmas, né, estabelecidos pelo comunismo, né, pela União Soviética, né, e pelo Mao Tse-tung, né, que quando morreu, né, foi sucedido por um outro líder chamado Deng Xiaoping, que estimulou o ingresso de capitais externos, ou seja, de dinheiro vindo de fora, e adotou um modelo de desenvolvimento diferente, né? Não de um desenvolvimento interno, mas um desenvolvimento baseado no aumento das exportações, ou seja, de fazer muita coisa para vender muita coisa, ou seja, potencializar, né, o comércio da China.
Então essas empresas privadas, tanto chinesas quanto estrangeiras, começaram a se tornar o motor da economia, que cresceu rapidamente entre 9% e 14% ao ano. E em menos de 3 décadas, esse PIB, o Produto Interno Bruto, né, aumentou mais de 10 vezes e colocou a China como patamar de segunda maior economia. Né? Outra coisa importante para esse processo foi a reincorporação de Hong Kong, né, que estava sob domínio inglês desde a Guerra do Ópio, né, ao domínio do Partido Comunista, ou seja, da China, né, da República Popular da China, que basicamente Hong Kong tem uma importância muito grande porque é um centro comercial e um centro portuário, ou seja, uma área de exportação muito importante, um dos principais portos, ou seja, a base da ideia de desenvolvimento com base no aumento das exportações é necessário de um porto estabelecido. Então, como é que se deu esse processo? Né? Um dos principais passos foi a abertura das zonas econômicas especiais, conhecidas como ZEEs, né? Que primeiramente em 6 províncias, que basicamente são em regiões específicas dentro de um cenário, de um território dominado pelo Partido Comunista, em que basicamente o capitalismo pode ser feito. E o capitalismo nos moldes mais violentos e mais selvagens possíveis, onde há diversas leis diferentes, né, tentam atrair investidores. Tarifas de importação foram abolidas ou extremamente reduzidas, cobrança de impostos quase não existentes, e também as empresas passam a ter plena liberdade para contratar e demitir, ou seja, leis trabalhistas inexistentes. Além disso tudo, também há uma série de benefícios ou de não multas associadas à degradação do meio ambiente, ou seja, é uma regiões específicas em que a mão de obra é extremamente abundante, barata, né? As leis trabalhistas quase não existem, né? As leis ambientais quase não existem, ou seja, as empresas começam a perceber que ir para essas regiões é extremamente lucrativo para produzir barato. Né? Porque produzindo barato você vai conseguir aumentar sua taxa de lucro, sua porcentagem de lucro. Então, essas empresas começam a ir. E essas 6 primeiras províncias crescem tanto que hoje em dia nós já temos mais de 50 regiões, zonas econômicas especiais, tanto no litoral quanto no interior, que pode se produzir dessa forma, como foi estabelecido no início dos anos 80, a partir dessa política iniciada pelo Deng Xiaoping nos anos 70. Então, outra questão importante que a gente precisa entender também em relação à agricultura, que também é um ativo muito importante, a China também é um dos maiores produtores agropecuários do planeta. Né? A agricultura da China está voltada basicamente à produção de alimentos em grande escala, tanto para o mercado interno, que a gente já falou tem 1,3 bilhão de pessoas, como também para o mercado externo. Então, no sul, existe a abundância de água favorece o cultivo de arroz, né? Que possibilita 2 colheitas anuais e é a base de alimentação de toda a Ásia, né? Mas da China também. O norte, por ser um clima um pouco mais seco, por causa das montanhas, da diferença das circulações de massas e de correntes, ou seja, a umidade chega com menos força, é possível plantar, por exemplo, trigo, aveia e cereais, que também funcionam como a base, né, da alimentação chinesa. Essas reformas econômicas que a gente falou da década de 80 também tiveram uma grande importância na relação à questão agropecuária. Por quê? Elas eliminaram a ideia criada pelo Mao Tse-tung da propriedade coletiva de terra, que passou a ser cultivada em bases familiares. As terras elas então são arrendadas pelos camponeses por períodos de até 30 anos e podem ser transmitidas aos filhos como herança. Em compensação, os agricultores são obrigados a preencher certas cotas, ou seja, a terra é do Estado, né, você arrenda aquela terra, ou seja, basicamente você aluga aquela terra por até 30 anos, essa terra vai ficar passando para as suas próximas gerações, mas você precisa produzir em ritmo avassalador e parte dessa sua produção precisa ser dada, né, exatamente para o Estado. Né? E as quantidades que ultrapassam as cotas, ou seja, você tem uma cota que dá para o Estado, se você produzir mais que aquilo, aquilo é bom para você porque o Estado vai comprar, né, a preços mais altos, né, e isso vai poder produzir riqueza, né, diferentemente do que era possível no momento ali da revolução do Mao Tse-tung, né, e isso estimula, né, uma maior produção agrícola porque também gera uma certa concentração financeira nessas regiões. Já em 2008, para a gente poder analisar também o que acontece, o governo chinês anunciou uma nova medida que também se distancia muito daquela ideia de comunismo, que é a propriedade privada da terra, né? Ou seja, as terras já podem ser privadas e não de forma arrendatária, ou seja, por 30 anos, seja ser privada, ou seja, eternamente, né, de quem possuir aquela terra, né, aquela escritura. Ou seja, nós temos algumas transformações acontecendo ali no campo
que aumentam a produtividade, né, que aumentam a competição interna, né, porque tem o Estado comprando também a sobra, né, você pode vender, ou seja, você pode lucrar com a terra, coisa que não era possível dentro do sistema comunista, né, da forma como acontecia até aquele momento. Outra questão importante para a gente também falar é sobre religião. Né? A gente sabe que a grande maioria dos habitantes, né, da China, eles não têm nenhum tipo de religião organizada, práticas regulares religiosas, como o cristianismo ou o islamismo, que pautam toda, né, a sociedade. Mas, no entanto, eles têm uma série de cultos tradicionais que variam conforme a localidade, que são preservados ainda, né, mesmo ao longo dessas enormes transformações que a gente veio falando, né, ao longo tanto de transformações econômicas quanto transformações políticas. Temos uma grande proporção de ateus nessa região, né? Mas o que é mais importante, vale se ressaltar em termos de relação, é que na prática existem umas 3 tradições que se complementam entre si e estão presentes no cotidiano de diversos chineses. Práticas do confucionismo, do taoísmo e do budismo, né? Que basicamente elas se complementam, né, como uma espécie de código moral para a vida prática. Né? O taoísmo rege o ciclo das festividades, como o Ano Novo Lunar, né, o budismo, os ritos de passagem, como os funerais, etc., né, e oferece consolo das dificuldades, como a pobreza, a doença, né, entre outras coisas. E o confucionismo mais funciona como um código moral, né, de práticas do cotidiano. Então a gente vê assim 3 grandes grupos religiosos que coexistem, né, e sim, né, se assemelham de acordo com as regiões da China. Né? Lembrando que a gente tem diversas etnias diferentes, grupos diferentes na China, né? Apesar de uma maioria, né, da dinastia Han, como a gente já disse nos slides anteriores. E para finalizar, a gente falar um pouquinho de China, a gente precisa falar sobre um aspecto extremamente importante que a gente já abordou no início da aula, mas para a gente falar um pouco sobre o desenvolvimento da população. A gente sabe que ao longo dos últimos anos a China teve um processo de crescimento, né, entre o início dos anos de 1900, né, e o presente momento ali, meados, né, do século passado, né, 1970, 1980, tínhamos taxas explosivas de crescimento. E aí o governo chinês, né, implantou em 1979 uma conhecida e muito propagada, né, a política associada ao limite da política do filho único, onde basicamente cada casal residente nas cidades, né, e no máximo algumas regiões rurais também poderia ter 1 ou 2 filhos no máximo, né? E essa foi feita através da somatória de 2 questões: incentivos para que isso acontecesse e punições. Então, esse processo, né, de incentivo e punições promoveu, né, uma redução grande, né, no crescimento populacional chinês, porque as estimativas apontavam de que em certo momento, mesmo com o ritmo de produção alimentícia e do ritmo de produção econômica crescendo vertiginosamente, não seria a China não seria capaz de produzir e de promover, né, o amplo acesso à comida, o amplo acesso a emprego, o amplo acesso à educação para toda a população, coisa que ela já não consegue fazer. Mas é importante a gente lembrar que seria muito pior. Então essa política do filho único, né, também gerou uma série de outros problemas. Um dos problemas principais é o desequilíbrio entre homens e mulheres, principalmente nas regiões mais do interior, onde devido à questão a questões associadas também à cultura, né, associadas à cultura do campo, do trabalho, né, muitas famílias preferiam ter filhos homens, né, e essa questão, né, fez com que houvesse um desequilíbrio, né, entre a população de homens e a população de mulheres. Então, essa política rigorosa de controle demográfico provocou outro efeito também, que foi o rápido envelhecimento, porque a geração de uma geração para outra, né, o número de filhos diminuiu abruptamente. E por ter diminuído abruptamente, essa parcela de população envelheceu muito rápido, sem haver uma geração no meio. O que aconteceu é que nós temos uma geração um grupo cada vez maior de idosos em proporção ao restante da população. E essa questão faz com que gradativamente os gastos, né, e as necessidades de se manter, de se manter a população idosa, né, de aposentadoria, gastos com saúde, né, geram um imenso impacto fiscal, financeiro para a população, o que exige cada vez mais produção econômica, né, principalmente dessas pessoas em idade ativa,
Então nós temos também essa política do filho único, apesar de ter diminuído, né, alguns cenários, né, que apontavam para um caos econômico, geraram também outros problemas também associados à economia, à produtividade, né, em relação econômica, gastos econômicos, etc. A gente pode ver também em relação à população que, devido a uma série de questões, nós temos uma população extremamente concentrada. Como nós já falamos, algumas questões associadas inicialmente a questões naturais, como a gente pode ver a região montanhosa pouquíssimo habitada, né, e as regiões de planície, principalmente ao redor dos grandes rios Amarelo e Azul, bastante povoadas. Mas a gente pode ver ainda que existe uma concentração ainda maior que está associada exatamente ao surgimento, principalmente, dessas zonas econômicas especiais, em que promoveram um intenso êxodo rural, né? Ou seja, uma série, né, que isso acontece já na época do Mao Tse Tung, um êxodo rural forçado, né, através da coletivização das propriedades rurais, mas também nós podemos perceber também uma questão muito associada a esse crescimento, essa concentração populacional nos grandes centros urbanos associados à chegada dessas empresas privadas estrangeiras associadas às zonas econômicas especiais. Obviamente, a gente pode perceber que esse crescimento das grandes cidades a níveis, né, desproporcionais para o restante do planeta também gera uma série de impactos, e a gente vai perceber alguns dos impactos. Um dos principais problemas estão associados às questões ambientais, né? A gente sabe que esse rápido crescimento entre os anos 70 e o atual momento, né, foi desprovido de práticas de sustentabilidade. A gente sabe que não havia essas questões, principalmente nas zonas econômicas especiais, em que exatamente o fato de não haver políticas ambientais eram ativos econômicos. Então, nessas regiões que receberam essas grandes empresas, principalmente no leste do país, né, a atividade industrial sem regulação, sem filtros, né, promoveu uma série de formas de poluição que faz com que a atmosfera em certas regiões apresentem altos índices de poluição. Outra coisa também é que o fornecimento de energia, dependente cada vez mais da queima de carvão, né, também gera um problema. O que acontece é que esses grandes centros, né, lotados de pessoas, lotados de população, se tornam cada vez mais impróprios para a própria vida dessa população, mas continuam seriamente a crescer. Outra coisa importante também quando a gente fala, então, a atmosfera, né, a gente pode ver em diversas imagens, né, em que é comum as pessoas da China, das principais cidades chinesas, andarem com máscaras de proteção ou com certos tipos de tentativas de filtrar o ar, né, antes de chegar aos seus pulmões, por exemplo. Outra questão importante associada à questão ambiental também é que grande parte dos rios, principalmente o Rio Amarelo e o Rio Azul, né, está extremamente poluído. Por quê? Grande parte dos resíduos industriais também, né, pela questão da legislação ambiental, eram jogados nos rios, são jogados nos rios sem tratamento prévio. Então, nas principais cidades, a água que abastece as residências, geralmente, em muitos casos, está contaminada por substâncias químicas e tóxicas, né? Outro problema ambiental seríssimo associado também a esse crescimento rápido, sem controle, né, e sem práticas ambientais sustentáveis. Já nas regiões costeiras, né, a pesca está sendo extremamente prejudicada, né, e corre o risco de desaparecer por causa desse despejo maciço de lixo industrial no mar. Né, porque, ao mesmo passo que o inferior enfrenta um acelerado processo de desertificação devido à tentativa de produzir cada vez mais com mais agrotóxicos para poder alimentar e exportar, né, desflorestamento também para poder ampliar, né, a quantidade de terras agricultáveis. Então, nós temos uma série de problemas ambientais que colocam a China, né, e o seu patamar de desenvolvimento e contínuo crescimento em xeque. Pois, afinal de contas, para continuar crescendo, será que vão ter que manter os atuais níveis, né, de produção, as atuais formas de produção, as atuais políticas ambientais de produção, coisas que são bastante discutidas mundo afora? Será que a China vai entrar nesse cenário de discussão ou vai se permanecer à parte, mantendo somente único e exclusivamente seu crescimento econômico? Então a gente precisa discutir também como será, quando a gente traz esse tema da questão ambiental em relação à China, a gente precisa discutir como, já que todo o desenvolvimento econômico foi pautado, né, na destruição do meio ambiente, ou teve a destruição do meio ambiente como uma consequência, como serão os próximos passos da China em relação ao desenvolvimento econômico e em relação ao desenvolvimento sustentável. E para a gente poder finalizar também, a gente retoma algum conceito que a gente tratou anteriormente em relação, por exemplo, ao Tibete. Como a gente já disse, né, o Tibete é uma das áreas, né, mais proeminentes de separatismo dentro da China, ou seja, uma determinada região que tenta se separar historicamente da China,
tem líderes importantes, como por exemplo o Dalai Lama, né, que é, além de um monge religioso, também uma liderança política que luta exatamente pela independência do Tibete, né? E a gente precisa entender também por que dessas relações. Como a gente já disse, o Tibete está composto, né, naquelas regiões pouco habitadas ou habitadas historicamente por tribos nômades, né, associadas muito mais a questões do budismo, né, do que a outras religiões, a outros grupos étnicos. Então nós temos uma diferenciação étnica muito grande. Além disso tudo, nós temos um isolamento cultural, político e populacional devido à presença das montanhas, ou seja, nunca houve interesse por parte da região dos impérios, né, em ocupar aquela região proeminentemente, a não ser no atual presente momento. Então, o interesse chinês, né, que não permite hoje em dia que o Tibete tente a sua independência, onde que tem sido cada vez mais constante essa tentativa, né, está associado não somente à localidade em si, mas por quê? Nessa localidade, pelo fato de serem montanhas extremamente antigas, existem muitas riquezas naturais, como, por exemplo, várias florestas que são importantes ativos econômicos, né, para a região. Outra questão importante, né, potencial bioenergético, sem contar, obviamente, no interior dessas grandes montanhas, uma série de minérios importantes que sustentam a indústria, né, principalmente a indústria metalúrgica, né, e a indústria siderúrgica, né, da China, e também a questão dos recursos hídricos. Né? O que são recursos hídricos? Né, a gente sabe que grande parte da sociedade chinesa se estabeleceu a partir de dois rios que nascem exatamente na região, né, tem suas nascentes no Tibete, ou seja, se a China permitir que o Tibete se torne independente, as nascentes dos seus principais rios terão origem em outros lugares, o que pode impactar evidentemente, né, o desenvolvimento, né, e o volume de água que chega a essa cidade. Então, o que aconteceu, por exemplo, nos últimos anos é que a China tem cada vez mais investido e feito de forma proposital a transferência de diversas empresas, organizações e grupos estatais para a região do Tibete, a fim de ter a maioria populacional na região e diminuir a potência e a força dos separatistas ou dos grupos que propagam a independência na região. Então nós temos aí uma luta geopolítica extremamente importante, mas que estão pautadas exatamente na relação de recursos e na sobrevivência da China nos ritmos de crescimento que ela adquiriu a partir dos anos 70. Bom, pessoal, espero que vocês tenham compreendido, né, essa aula bastante resumida, né, e bastante sintética sobre os principais aspectos econômicos, históricos e políticos da China, que são extremamente importantes para a gente sustentar e compreender como a China, ao longo dos últimos anos, tem se tornado rapidamente essa importância, né, essa grande potência mundial, tanto a níveis econômicos quanto a níveis políticos. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e até mais.